está a palavra do Senhor. Tomando como base Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está escrito estas palavras para nós meditarmos e temos que ter cuidado como construímos, cuidado como você constrói. Procuramos sempre encorajar a construção do caráter, a construção de lares e a construção de igrejas para aqueles que servem a Deus. Isso reflete uma ênfase indiscutível nas Escrituras. Por isso o Senhor traz, portanto, essa explicação a nós. Temos que ter cuidado como construímos. Na casa de Deus, a igreja no plano do Senhor, é como está escrito que cada indivíduo é um construtor. Lucas, no capítulo 6, versículo 47 e 49, nas palavras de nosso Cristo: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem o alicerce. De modo especial, os evangelistas são construtores. Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Vejamos, portanto, que Paulo, um homem de Deus, de um modo especial, como prudente construtor. O fundamento aqui é Cristo, em 1 Coríntios 3 e 10. A estas palavras, contudo, ele acrescentou: porém, cada um veja como edifica. Desde o começo, Paulo, ele minimizou a importância da sabedoria humana e a personalidade e o talento dos professores. Ele atingiu seu auge em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Só que as igrejas, pessoas que se dizem pastores, ficam pregando um evangelho e lançando um outro fundamento. Porque o evangelho de Cristo, o fundamento é Cristo. A nossa fé tem que estar em Cristo. Mas muitos estão desviando a sua fé para colocar em Francisco, outro coloca em Deus e Maria, outro coloca em José, outro em Santa Luzia, e assim vai. Os que se dizem evangélicos colocam o fundamento em Malaquias, em guardar o sábado, na doutrina do Velho Testamento. Quando Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas é o que mais eles fazem: adulteram a palavra de Deus e ainda dizem que não consideram aqueles que pregam contra o dízimo como crente. Por quê? Porque um elemento desse é uma jumenta falando, desculpa a expressão, uma jumenta de Balaão falando para alguém. Meu irmão, minha irmã, o que nós encontramos é que Jesus Cristo manda o homem pregar a sua palavra. Palavra de poder. Os materiais precisam estar certos na construção. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Está escrito em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Conforme o que você construiu, o que você colocou. Se você tem a sua fé em Cristo, você obedece a Cristo.
Se você tem a sua fé em José, em Antônio e Maria, em uma igreja, obedeça a sua igreja, mas um dia vai ser declarado. Ah, mas a minha fé, eu sou importante, eu não obedeço pastor, não obedeço igreja. Não, a sua fé vai ser declarada, pois o dia a demonstrará. Vai ser demonstrado. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se é ouro, se é prata, ou seja, se é uma igreja, se é em alguém, se é num pastor, se é no fundamento ou madeira, de ferro, de palha, ele será manifestado e se tornará a obra de cada um. Se sua obra está em Cristo, jamais será tocada ou retocada. Mas se a sua obra está em Cristo, em José, Cristo em Malaquias, Cristo em Francisco, Cristo e Maria, isso aí é o que diz a palavra de Deus. Nenhum idólatra verá o reino do Senhor. Então a obra de cada um será declarada, pois o dia a demonstrará. Um templo de madeira, feno e palha pode ser construído rápido e barato. É os apelos aos apetites carnais daqueles que estão por aí, para comida de graça. Muitos estão aí fazendo templos assim, para comida de graça. Recepção, divertimento, educação e outras coisas. Fazem, pintam, retocam, faz festa, reúne o povo, engana o povo, com a doutrina fajuta, e aí depois o negócio vai ser demonstrado. Agora aqueles que trabalham para Cristo são rejeitados, criticados, esquecidos, às vezes até zombados, maltratados por alguns, até de dentro da própria congregação. Mas diz a palavra, homens de fé não julgam nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4:5. Aí, conforme o que você fez, o que você está fazendo, vai ser declarado, vai ser exposto, e Deus vai saber, você vai ser julgado. Então a planta precisa estar certa para a construção. Paulo, ele continua dizendo, estas coisas, irmãos, eu apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito em 1 Coríntios 4:6. O homem tem que ser humilde, tem que se entregar a Cristo e viver confiante em Cristo, de cabeça erguida, confiando em Cristo, e de cabeça baixa quando for necessário, para se submeter à palavra de Deus. Porque estas coisas, disse Paulo, ele aplicou figuradamente a ele mesmo e a Apolo, para que, por nosso exemplo, possamos aprender e não ultrapassar o que está escrito. Quando é que nós ultrapassamos o que está escrito? Quando nós estamos desrespeitando a congregação, o pastor da igreja, desrespeitando a Cristo, querendo um cargo, uma posição elevada, quando nós queremos aparecer, alguma coisa está errado. Então você está indo aprendendo a ultrapassar, quando você deveria aprender a não ultrapassar o que nós observamos pela palavra de Deus. Tal construção descuidada não está limitada àqueles que aceitam alguma determinação de disciplina. Todos nós precisamos das advertências do Espírito Santo nas Escrituras. Porque se nós não tivermos a advertência, não colocarmos em prática a palavra de Deus, em obedecer, não adianta estarmos cheios de razão, querendo ir além do que está escrito. Você está construindo uma casa que depois você vai ter goteira. Quando acontecer, ela vai ser abalada e vai cair, vai rachar as paredes. Por quê? Porque você não edificou essa casa em Cristo, que é exatamente no momento da dificuldade, de uma forma figurada, estou falando, quando chega na sua vida. Aí você não pode ficar na congregação, você não pode suportar alguma doutrina, alguma palavra que seja ela de correção,
porque você acha que vai cair por cima de você. Você não está ainda edificado na rocha que é Jesus. Então procure colocar a sua fé, procure colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E tenha cuidado como você constrói, porque o Senhor é um construtor. E se o Senhor não edificar a casa, trabalham e edificam em vão aqueles que assim fazem. Então a sua vida, se não estiver em Cristo, em que forma está sendo construída? De que forma está sendo construída a sua casa? Tenha cuidado, meu prezado rádio ouvinte. Deixe Maria, deixe José, deixe Antônio, deixe Malaquias, você que diz que é crente. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Deixe o Malaquias, deixe essa situação de mão. Abrace Jesus, edifique a sua casa, faça a sua casa na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o nosso conselho a você e a todos aqueles que nos ouvem. Possamos ter uma morada na casa de Deus. Possamos ter uma igreja nos planos do Senhor. Então, a edificação da igreja do Senhor. Cuidado como você constrói. Tenha muito cuidado, porque não adianta dizer que crê em Deus e crê em Francisco. Crê em Deus e Maria. Crê em Deus e José. Crê em Deus e Malaquias. Não adianta. Eu tenho que crer naquele que é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É a única palavra, é o único nome, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá bom? Em o nome de Jesus vamos orar para que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Soberano Deus, Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha abençoar a tua igreja, o teu povo, todos aqueles que nos ouvem neste horário. Que o Senhor venha se fazer presente, manifestar o teu amor e ser conosco, Pai. Em o nome de Jesus te peço por todos e em o nome de Jesus te agradeço desde agora e para sempre. Amém.